queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco para estudarmos então essa nova lição, né? A lição de número 4, que tem como título Uma Consciência Violada. O próprio título diz uma consciência violada. O que seria então isso, irmãos? Consciência violada, ou seja, uma consciência no qual existe uma violação, né? Existe uma violação de que os princípios que estão nessa consciência estão sendo violados, assim como a gente usa também essa como eu posso dizer, essa palavra violar, violação da lei dos 10 mandamentos, né? Violar os princípios. Então nossa consciência pode estar violada, ou seja, estarmos nós mesmos violando através nos nossos planos materiais, na nossa vida espiritual, não vivendo de acordo com o conhecimento, né? Ou de acordo com o que a nossa consciência já aprendeu em relação aos ensinos. Verso áureo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Um verso muito importante. Quando nós nos sujeitamos a Deus, aqui é uma ordem: resistir ao diabo e também um alento de que ele fugirá de vós. Primeira pergunta: qual é a situação de alguns na igreja? E por quê? Vamos lá em Apocalipse 3, do verso 15 ao 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frios ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Um verso muito profundo, né? Que serve de reflexão para nós. A nota vem dizendo: quanto a alguns, parece que lhe és oculto seu verdadeiro estado. Eles veem a verdade, mas não lhe percebem a importância ou suas reivindicações. Ouvem a verdade, mas não a compreendem plenamente, porque não harmonizam com ela a sua vida, não sendo, portanto, santificados pela obediência à mesma. Então, qual a situação de alguns na igreja? Eles ouvem a verdade, né? Mas como não colocam em prática, né? Deus não harmoniza a sua vida com o que está sendo pregado, eles não são santificados pela obediência da mesma. E acabam ficando, então, como o texto de Apocalipse diz, mornos, né? Não são quentes e nem frio. Ficam no estado morno porque ouvem, mas não harmonizam sua vida com as práticas do que aprenderam. E aí vão violando a sua consciência. Segunda pergunta: como, no entanto, eles prosseguem em sua maneira de viver? Apocalipse 3:17, a continuação do outro versículo. Apocalipse 3:17. Pois dizes: estou rico e abastecido e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, enquanto eles estão achando que estão ricos, enriquecidos, isso para nós, irmãos, então estão numa situação de ser pobre, cego e nu, né? Porque estão violando sua consciência, não vivendo de acordo com o que sua consciência já conhece, com o que já é conhecido. Então vamos ler a nota. Eles, porém, descansam tão desinteressados e satisfeitos como se a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite fossem adiante deles. Sinal do favor de Deus. Professam conhecer a Deus, mas negam-no
com as obras, conta-se como seu povo escolhido e peculiar. Todavia, sua presença e poder de salvar perfeitamente raros se manifestam entre eles. Quão grandes são as trevas dessas pessoas, no entanto, elas não o sabem. A luz resplandece, elas, porém, não a compreendem. Uma nota de muita importância, né? E isso para nós que somos o povo de Deus, o professo povo de Deus. Por que Deus não os aceita? Terceira pergunta. Por que Deus não aceita esse povo, então, com a consciência violada, que é conhecedor de tudo, mas que não coloca em prática? Vamos lá ver, Provérbios 28, 14. Diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Nota: não há mais forte ilusão a enganar os seres humanos do que a que o faz crer que são justos e que Deus aceita suas obras quando estão pecando contra ele. Tomam a forma da piedade pelo espírito e poder da mesma. Julgam-se ricos e que de nada têm falta, quando são pobres, miseráveis, cegos e nus, carecidos de tudo. É o verso da Bíblia que a gente leu em Apocalipse 3:17. Então há um perigo constante, um perigo muito grande, né? Da parte daqueles que acham que não precisam de Deus, né? Da parte que acham-se já ricos, enriquecidos e que não tem falta, de nada tem falta. Então são considerados sim como pobres, miseráveis, cegos e nus, carecidos de tudo. Falta de espiritualidade, falta de oração. É isso que nós precisamos e que nossa mente não venha a ficar, então, né, como diz o título da lição, não seja uma consciência violada, uma mente em que não há mais contato com o Espírito Santo. Por que alguns, quarta pergunta, por que alguns dificilmente alcançarão a vitória? Provérbios 28, versículo 9. O que desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Então, alguns há que professam ser seguidores de Cristo e todavia não fazem nenhum esforço no sentido espiritual. Em todos os empreendimentos mundanos desenvolvem esforços e manifestam a ambição de conseguir seu objetivo e realizar o desejo fim. No empreendimento da vida eterna, no entanto, em que tudo está em jogo e sua felicidade eterna depende de seu triunfo, procedem com tanta indiferença como se fossem agentes morais, como se outro estivesse jogando a partida da vida por eles, e eles não tivessem nada a fazer senão aguardar os resultados. Que loucura, que demência, se todos manifestarem pela vida eterna tão somente aquele grau de ambição, zelo e diligência que mostrem seus empreendimentos mundanos, serão vitoriosos. Aqui vem falando de uma classe, né? De uma classe que não tem esforço, não exerce esforço no sentido espiritual, só no sentido de sua vida mundana, né? De sua vida, na verdade, terrena, não mundana, de sua vida terrena, e vivem em função somente da vida terrena e não da espiritual. E aqui vem dizendo que se todos manifestassem então aquela ambição, aquele zelo e aquela diligência que mostram nos empreendimentos mundanos, seriam então vitoriosos. Então, por isso que muitos dificilmente alcançam a vitória ou alcançarão a vitória. Como obter então a vitória? Apocalipse 3:18. Voltamos lá para o verso que nós começamos, né? Apocalipse 3:18 tem uma demonstração para nós lá, né? Como obter então a vitória? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para
te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas, né? Então, é o Espírito Santo, né? As vestes brancas, o colírio, então que nós possamos pedir, né? Porções do Espírito Santo a cada dia, colírio, para que possamos ver em que estamos falhando, né? Como podemos melhorar, então, no progresso da nossa vida espiritual. A nota vem dizendo: todos eu vi, têm de obter por si mesmo uma experiência. Cada um tem que desempenhar bem e fielmente sua parte na partida da vida. Satanás vigia sua oportunidade de apoderar-se das preciosas graças. Quando estamos desapercebidos e teremos um difícil conflito com as forças das trevas para conservar essas graças e readquirir uma graça celeste, caso por falta de vigilância venhamos a perdê-la. Então, muito interessante essa nota que vem dizendo, né, que Satanás vigia uma oportunidade de apoderar-se das preciosas graças. Quando estamos desapercebidos, por isso que temos que nos aprimorar na oração, na vigilância, na união, na força, né, com Deus e com Cristo, para que possamos então enfrentá-lo, né, e teremos um difícil conflito com as forças das trevas para conservar essas graças ou readquirir uma graça celeste, caso por falta de vigilância venhamos a perdê-la. Então nós devemos estar vigiando a cada instante para então podermos obter a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e pela vigilância, que é o nosso único, né? Nosso único modo de conseguir a vitória, né? Vigiar, orar e buscar então viver segundo a nossa consciência e nosso conhecimento sem que venhamos a violá-lo. Que Deus nos abençoe para isso e seguiremos então para as próximas perguntas. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e médula. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Eis uma solene advertência no que diz respeito à palavra do Senhor. Ela tem essa função importante de discernir a intenção, pensamentos do ser humano. Nós estamos estudando essa semana a lição de número 4, que nos fala sobre a consciência, uma consciência violada. Vamos fazer as perguntas a partir das 6 em diante. Pergunta de número 6 diz assim: o que acontece no caso de uma consciência culpada? Então a consciência, né? Deus nos deu toda esta consciência, desse sensor que desperta no homem o certo e o errado. Então a consciência, ela tem essa função na vida do ser humano, despertar no homem aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que não é cabível à vida de um ser humano. Existe a consciência cauterizada, existe a consciência calejada, né? E existe a consciência já acostumada com o mal. Então, a questão de consciência é uma questão muito séria, que a nossa consciência, como já falamos, né? Ela anda conosco. A consciência, ela nos acompanha na nossa vida, né? Então, a consciência,
ela tem uma função muito grande, né, de despertar no homem aquilo que é certo, aquilo que é errado. E a consciência calejada, culpada, o homem fica fisicamente, moralmente, espiritualmente, ele fica um homem fraco. Então, devemos tratar da nossa consciência, ter uma consciência sempre limpa, uma consciência sempre que possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, uma consciência sempre limpa perante os homens e perante Deus. Uma consciência cauterizada, uma consciência calejada. Ele deita no travesseiro e dorme. Agora, uma consciência que desperta no homem, o homem não consegue sobreviver à sua vida. E para isso existe a misericórdia e o perdão de Deus para todos nós. A pergunta, né, o que acontece no caso de uma consciência culpada, né? Uma consciência culpada é uma alma entenebrecida, é uma alma que não desenvolve, é uma alma que não vai crescer espiritualmente, moralmente, socialmente. Vamos ler aqui o Salmo 32, que nos fala da experiência do rei Davi. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui o pecado, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Aqui está o que acabei de dizer. O que faz uma pessoa, uma consciência, uma consciência, né, está com débito com Deus, uma consciência calejada, uma consciência culpada. Mas Davi recebeu a misericórdia, o perdão de Deus, a promessa, né? Então ele pediu perdão a Deus, Deus o perdoou, né? Enquanto ele se calava, seus ossos diz que envelheciam, né? E era gemido dia e noite por causa da sua consciência. Então Deus teve misericórdia de Davi, né? Ao ponto de que Deus mandou um profeta para tirar esse tormento da sua vida, e ele foi liberto. Há um pensamento que diz aqui, o primeiro volume, 198 a 199, diz aqui um pensamento: você caiu horrivelmente. Satanás o seduziu a cair-lhe na rede, deixando-o depois desemaranhar-se o melhor que eu pudesse. O irmão tem estado afligido e perplexo, e terrivelmente tentado. Perturba uma consciência culpada. Desconfia de si mesmo e imagina que todos os outros também desconfiam. Suspeita de si mesmo e imagina que em todos os outros corações existe para com você a mesma suspeita. Não tem confiança em si mesmo e imagina que seus irmãos também não têm a seu respeito. Satanás apresenta frequentemente o passado aos seus olhos e diz que não adianta procurar e viver a verdade, e que o caminho é demasiado estreito para o irmão. Você foi vencido. Agora, Satanás se aproveita de seu caminho pecaminoso para fazê-lo crer que já não há redenção para você. É um acusador, né? Faz o homem pecar, faz o homem violar os mandamentos de Deus e agora acusa. Assim fica a pessoa, imaginando que todo mundo que o olha desconfia de si, todo mundo que o olha não tem confiança nele, né? Então, é uma consciência culpada, ela é como se fosse uma sombra, acompanha o homem 24 horas. Então, esse quadro aqui
nós acabamos de ler, era uma pessoa que tinha caído em um pecado, gravíssimo pecado, ela diz, e depois Satanás, né, é que nos embaralhaça, ele nos coloca em situação difícil, de tal forma e depois se ausenta, irmãos. Mas ela diz aqui, né, que a pessoa estava afligida, perplexa, perturbada, sua consciência estava culpada de algum pecado, diz aqui, né? E não confiava mais nem na sua pessoa. Assim faz o pecado, né? Mas diz aqui que Satanás apresentava frequentemente o passado dessa pessoa, colocava diante dos olhos a pessoa o pecado e dizia que não adianta procurar a verdade, não adianta andar na verdade, não adianta, porque o caminho é estreito para você, você não vai conseguir. Então Satanás tirou muito proveito dessa alma e até chegou a dizer que para ele não existia redenção. Nós sabemos que a palavra de Deus nos dá o quê? Exemplos e ensino de pessoas que pecaram contra Deus, pediram perdão a Deus. Jacó foi um, pecou contra Deus, ficou com a sua consciência culpada durante 20 anos. Ele voltou, pediu perdão, Deus o perdoou. Então não existe pecado que não tenha perdão, que o sangue de Cristo não tenha lavado. Então devemos lutar contra o pecado, contra a transgressão do mandamento de Deus. E se é de cometer algum pecado, devemos confessar o nosso pecado diante de Deus, né, e deixar as consequências com Jesus. A segunda pergunta diz assim, meu irmão: por que a consciência de alguns vai se tornando cada vez mais endurecida? Então é assim, né? Nossa consciência, se nós praticamos um pecado grave, quebramos alguns dos mandamentos de Deus, um princípio, a nossa consciência, ela faz com que a gente endureça para a voz da consciência. Então lá no livro de Provérbios, né, ele diz que é mais prudente, profundamente entrar em repreensão o prudente do que sem açoite na costa do insensato. É mais profundamente, né, a pessoa entrar em repreensão, é mais prudente, né, a gente receber uma repreensão do que o açoite, sem açoite na costa do insensato. No primeiro testemunho seleto, 240, 241, diz assim: umas pessoas tornam a própria vida religiosa um fracasso, porque estão sempre vacilando, não têm determinação, sentem-se frequentemente convictas e chegam quase ao ponto de fazer a entrega de tudo a Deus, mas deixando de chegar ao ponto, voltam novamente atrás. Enquanto nesse estado a consciência vai se endurecendo e ficando cada vez menos susceptível às impressões do Espírito de Deus. Seu Espírito adverte, convence e é desatendido até que quase se afasta. Ofendido, com Deus não se brinca. Ele mostra claramente o dever, e se há negligência em seguir a luz, está se tornando em trevas. Que advertência, né? Primeiro Seleto, 240, 241. Né? Então, muito fracassos religiosos, né? Eles se dão devido a gente não se afirmar na verdade, né? Não se entregar o nosso coração, não entregar tudo a Deus. Né? Então entrega um ponto, deixa outro, entregamos um ponto, deixamos outro, né? Deixamos alguma coisa para trás e depois vou consertar aquela falha, aquele erro. Então ela diz aqui que a consciência ela vai se endurecendo, a consciência vai se endurecendo. Qualquer vício, qualquer hábito que nós sabemos que é pecado, de que a voz do Espírito Santo fala a nossa consciência e atrás de nós. Isaías 30, 21. Devemos dar
ouvido a essa voz. Mas para todos os casos há uma solução, há um remédio, há o perdão e a ajuda, porque nós sabemos que jamais vamos vencer qualquer tipo de pecado, por menor que seja, se Cristo não operar em nosso coração a sua infinita graça. Vamos para a oitava pergunta. Como fez Davi ao ser repreendido pelos seus pecados? Que certeza foi dado a ele? 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 ao 13. Vamos ler esses versículos, porque tem uma importância muito grande a experiência do rei Davi, seu fracasso e o seu pecado. Diz assim, segundo Samuel 12, de 1 ao 13. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. Estando ele ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma senão uma pequena cordeirinha, porque comprara e criara. Ela crescera em companhia dele e de seus filhos, de seu bocado comia, e do seu copo bebia, dormia em seu regaço, e ele tinha como filha. Chegou o viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar de suas ovelhas e de seu gado para guisar com o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e preparou-o para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. A cordeira restituirá quadruplo, porque tal fez coisa e não teve compaixão. Então disse o profeta Davi: esse homem és tu, e assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi de rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e a de Judá, e isso fosse pouco, te acrescentei outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fizeste mal diante de seus olhos. Urias o heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Sim, a ela mataste com a espada dos amonitas. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei a tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, a qual se deitará as tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Que importante relato ficou escrito para nossa instrução e nosso ensino, a experiência desse homem que foi ungida por Deus, rei Davi. Então ele cometeu essa grande falha. Ele tomou, a mulher do seu oficial do exército, Urias o heteu. Ele possuiu a mulher que não era dele, Betseba. E aí Deus em seguida mandou uma advertência para o rei Davi. Já fazia aproximadamente mais de ano que ele estava ali com a consciência calejada, consciência culpada. Diz que Davi não tinha força para nada, irmãos.
Ele era guerreiro. Como era que o homem ia guerrear contra os seus inimigos, tendo uma dívida tão grande diante de Deus, e mandar matar seu oficial e tomar ainda a sua esposa? Mas a misericórdia de Deus não cercou Davi. O profeta contou a parábola, ele disse: esse tal homem é digno de morte. O profeta disse: esse homem é tu. Então ele pediu perdão, recebeu, sofreu as consequências do seu pecado, perante toda a família, os filhos, e Davi, ele foi perdoado pela graça de Deus. Então é muito perigoso esconder uma falta, um pecado grave, especialmente no que diz respeito aos princípios da lei de nosso Pai Celestial. Devemos orar bastante, pedir a Deus que nunca aconteça com nós tal experiência amarga desse homem, que até hoje ela é relatada perante todos. Davi, como sendo um homem usado por Deus, um guerreiro de Deus, defendendo a sua arca, defendendo a honra a Deus, foi, infelizmente, ele foi envolvido neste pecado. E o diabo acusava dia e noite ele, como nós lemos o Salmo 32, Ele teve uma carga muito grande de consciência, carregou essa culpa, até então o próprio Deus tirara essa culpa, essa carga que consumia até os seus ossos. Eu quero ler aqui um pensamento, que está na nossa lição, que diz assim: a parábola do profeta Natã sobre a cordeirinha contra o rei Davi pode ser estudada por todos. A luz foi focalizada diretamente sobre o rei enquanto ele estava em completa escuridão quanto ao que se pensava de seus atos com relação a Urias. Enquanto ele estava seguindo sua trajetória de condescendência própria e transgressão dos mandamentos, foi apresentada a parábola de um homem rico que tomou de um homem pobre sua única cordeirinha. O rei, porém, estava tão completamente envolvido em sua culpa de pecado que não percebeu que ele que era o pecador. Caiu na armadilha e, com grande indignação, pronunciou a sentença contra o que supunha ser um outro homem, condenado à morte. Quando foi feita a aplicação da palavra, ele compreendeu os fatos. A Natã afirmar: tu és o homem, e sem o saber condenar-te a ti mesmo. Davi ficou devastado, não teve uma só palavra a dizer em defesa própria. Essa experiência foi muito dolorosa para Davi, mas benéfica, não fosse pelo espelho que Natã colocou diante dele, no qual ele tão claramente reconheceu sua própria imagem. Davi teria seguido em frente sem ter convicção de seu hediondo pecado e teria ser arruinado. A convicção de sua culpa foi a salvação de sua alma. Ele se viu sob outra luz, como o Senhor ouvia, e, enquanto viveu, se arrependeu de seu pecado. Davi acordou como de um sonho, experimentou o senso de seu pecado, não buscou desculpar sua conduta ou encobrir seu pecado, como fizera Saul, mas com remorso e sincera dor abaixou a cabeça diante do profeta de Deus e reconheceu sua culpa. Davi não manifestou o espírito de um inconverso. Se possuísse o espírito dos governantes
das nações do seu redor não teria tolerado que Natã apresentasse diante dele seu crime em suas cores abomináveis, mas teria tirado a vida do fiel reprovador. Porém, apesar de sua exaltada posição no trono e de seu ilimitado poder, seu humilde reconhecimento de tudo aquilo que foi acusado é evidência de que ainda temia e tremia diante da palavra do Senhor. Que profundo, né? Que nota bonita, né? Está aqui no comentário bíblico, isso aqui, no 2BC 1023. Então, aqui está, né? Mais confirmando o que é uma consciência calada, que é o homem que não confessa os seus pecados e a sua culpa, né? Davi, ele provou o que é, né? O que é a maldade, ele provou o que vencer a pessoa que não confessa os seus pecados diante de Deus, né? Então, se ele sofreu e passou por essa experiência, né? Mas ele foi muito consciente, ele pediu a Deus o perdão, a misericórdia, mesmo sendo rei, mesmo tendo autoridade, de que ele tremia a palavra de Deus, né? Se fosse outro rei, a experiência aqui do rei Saul, se fosse o rei Saul, tinha matado Natã. Mas Davi era um homem humilde, era um homem segundo o coração de Deus, né? Infelizmente, somos sujeitos ao pecado, ao erro, como ele foi. Mas graças a Deus, o seu exemplo, o seu ensino, né, fica como lição para todos nós, né, de que jamais devemos ocultar nossos pecados, nossas faltas diante do Senhor, mas pedir sempre a Deus que nos perdoe e nos dê o seu Espírito para que Ele possa despertar em nós, né, o senso do pecado. A pergunta de número 9 diz assim: por que muitos serão rejeitados por Deus, né? Então, por que muitos serão rejeitados por Deus? Exatamente, né? Porque não confessam os seus pecados, ocultam os seus pecados. E a pessoa arrogante, a pessoa que não tem um espírito dócil, né, prefere viver, né, com a consciência culpada do que chegar perante Deus, perante as autoridades de Deus e pedir o perdão. Desejo ler o Provérbios 29, verso 1. Vamos ler aqui o que diz o sábio Salomão, né, a respeito aqui desse pensamento. Diz aqui: aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece o coração, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, repreende a palavra de Deus, né? Mesmo nós temos culpa, a palavra de Deus, ela nos repreende, ela nos adverte, nos chama a atenção de nossas faltas e de nossos erros. Muitas vezes, o que acontece? Endurecemos o nosso coração contra a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela vem a nós para nos ajudar, nos auxiliar a vencer todas as nossas faltas, todos os nossos erros diante de nosso Pai Celestial. E é aquela voz que diz, né, do profeta Isaías, né, devemos dar ouvido à voz que está por detrás de nós. 30:21 de Isaías. Última pergunta, de número 10, diz: até que ponto chegaria a consciência de alguns, principalmente agora no fim? Irmãos, aqui na palavra de Deus diz, né, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4, verso 1, que expressamente, né, o Espírito diz que nos últimos tempos, né, apostatarão alguns da fé, dando ouvido, né, ao espírito de enganadores e à doutrina de demônios, né? Então, em tempo do fim, muitos ouvirão a verdade, compreenderão a verdade, mas não aceitarão a verdade. O apóstolo Paulo
em Atos 24, 16, disse: por isso eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Né? Então, que Deus nos dê sua graça, seu perdão, que possamos vencer todas nossas falhas, nossos pecados, quer seja à luz do dia, quer seja cometido pela noite, mas que possamos confessar o nosso pecado, atender a voz da consciência, que é a voz do Espírito Santo. Nós sabemos todo pecado contra a nossa consciência, nada mais, nada menos de que é uma violação do Código Penal dos 10 mandamentos. Que Deus nos dê o seu Espírito, sua graça, possamos vencer essas falhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.